Olá, mais um vídeo e eu quero abrir esse vídeo com uma frase da filósofa brasileira Lúcia Helena Galvão, que ela diz, abre aspas, sem identidade podemos ser arrastados pelas tendências, fecha aspas. Eu fiz essa análise com viés psicológico sobre a série Adolescência. Eu vou comentar brevemente sobre os 4 episódios e eu vou me demorar mais um pouco no segundo, porque esse foi um dos que mais me impactaram, porque eu acho que expõe de forma brilhante a principal mensagem da série. E eu vou usar também como pano de fundo a teoria do desenvolvimento do psicólogo Erik Erikson. Ele tem uma teoria muito sólida sobre cada estágio da vida. E o estágio da adolescência, ele chama de identidade versus confusão de identidade. Eu vou falar também sobre o que é a comunidade incel. E vocês se perguntaram se o Jamie ele tem algum tipo de transtorno? Pois é, eu vou falar um pouco sobre isso também. Inclusive, eu vou deixar também a referência de um vídeo de um crítico de cinema que eu acho competentíssimo, que é o PH Santos. Ele vai explicar de forma poética e técnica o que é essa técnica de filmagem em sequência que a série Adolescência usa. E como ele tem um outro olhar, isso vai dar um complemento bom para esse vídeo. Eu sempre vejo as resenhas dele após eu ter assistido uma série ou um filme, porque primeiro eu acho fundamental criarmos a nossa própria percepção de uma obra antes dessa nossa percepção ela ser contaminada ou complementada pelo olhar do outro. Então, se você curte consumir séries, filmes e livros, depois de assistir esse vídeo, quiser um complemento, vai lá no canal do PH Santos. Eu não consigo nem descrever o quanto esse homem é fora da curva. Vamos lá. Esse é um vídeo pensado em quem já assistiu a série, portanto, eu não vou dar contexto. A minha ideia é apenas complementar o seu olhar. Eu, honestamente, eu não achei nenhum vídeo abordando essa série por um viés psicológico, e agora vocês têm um. Então, se você quiser complementar o meu olhar nos comentários, será uma ótima troca. Comecemos com a cena em que o advogado ele vai falar com o Jamie e com o pai. Inclusive, para fazer essa análise, eu assisti essa série 2 vezes, uma com meu amigo e outra com meu irmão. E aí, nessa cena, antes de o advogado ele ir direto ao ponto, ele pergunta ao James, né? Abre aspas, qual a sua matéria favorita na escola? Fecha aspas. E o meu irmão me pergunta, o que isso tem a ver? Se assim, como o meu irmão, você não entendeu o que isso tem a ver, eu te explico agora. O Jamie, ele responde que a matéria favorita dele é história. E dá para perceber que ele gosta muito porque ele complementa a resposta, né? Então ele diz que gosta da parte da Revolução Industrial e mais, ele diz que gosta do Brunel, porque ele fez coisas que ninguém fez, como barcos. Vamos lá. O advogado, ele precisa induzir um estado emocional que quebre a tensão inicial de todo aquele ambiente, para assegurar que o Jamie entenda o que se espera que ele precisa entender. O advogado fez essa pergunta como uma espécie de rapport. Ele deliberadamente induziu um estado emocional no Jamie que favorece que processos cognitivos como foco, concentração e atenção possam fluir sem os ruídos das fortes emoções. Até o Sun Tzu, né, percebeu isso no livro A Arte da Guerra, só que com uma conotação um pouco diferente, né? O Sun Tzu fala que ele recomenda que não é prudente tomar decisões sobre fortes emoções. Então, talvez agora vocês consigam entender o porquê que uma pergunta tão aleatória
como a sua matéria favorita, foi tão fundamental. O advogado, ele tenta acalmar o Jamie o tempo todo. E eu achei esse advogado bem empático e fiquei me perguntando se todo esse cuidado se deve ao fato de o Jamie ter apenas 13 anos. Operamos sob vieses. Certamente, o comportamento do advogado talvez não fosse tão repleto de acuidade se ele não tivesse se ele estivesse falando com um adulto que cometeu o mesmo crime. E se você reparar, até você pode ter se pegado sendo menos duro nos julgamentos em relação ao Jamie, justamente por ele ser uma criança. E na nossa cabeça, aqui no senso comum, muitas vezes a gente tem a impressão de que crianças precisam de cuidado e supomos ali que eles não têm muita malícia nas coisas erradas que fazem. E aí entra talvez uma polêmica. Será? Não sei. Deixo essa para vocês. Eu acho bacana o diálogo que o advogado tem com o pai do Jamie, quando ele o orienta, né, que durante o interrogatório ele não responda pelo filho. Isso é importante, porque às vezes o instinto natural ali do pai é tentar proteger o filho e acaba o prejudicando, justamente porque aquela situação é nova para ambos e às vezes, na melhor das intenções, erramos e falhamos miseravelmente. E o advogado complementa dizendo que é normal ficar chocado, emocionado, mas não fale pelo Jamie. Ou seja, o advogado, ele valida as emoções desse pai. Esse advogado foi quase um psicólogo. Eu achei excepcional. E vocês lembram que ele foi um advogado fornecido, né, às custas do Estado, já que a família não tinha advogado. E quem se lembra de que o pai do Jamie disse sobre o advogado? Ele disse assim, abre aspas, tudo que é de graça não presta. Fecha aspas. Se vocês repararem atentamente, vocês vão perceber que esse advogado, além de excepcional, ele é humano. Agora vamos ao interrogatório, que é conduzido pela Sargento Frank e pelo investigador Bascombe. E aí, né, ele disse que olhou o boletim escolar do Jamie e que ele é inteligente e pergunta se o Jamie quer entrar adiantado na faculdade. Sabe o que eu senti? Um clima muito diferente da conversa com o advogado. Era como se o Bascombe estivesse punindo o Jamie. É como se o subtexto por trás dessa pergunta do Bascombe dissesse que ele vai perder um futuro que poderia ser brilhante. O que o Bascombe se esquece é que não adianta os outros acharem que você terá um futuro brilhante se a pessoa não consegue ver isso. E para o Jamie, essa suposta indireta ou punição moral do Bascombe não vai funcionar. Porque o Jamie, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe do que ele gosta. O Jamie é um barco à deriva. E eu vou falar um pouco mais disso quando eu chegar na parte que eu falo para vocês sobre a teoria de desenvolvimento do Erik Erikson. A essa pergunta, com um toque sutil de moralismo velado do Bascombe, o Jamie responde que não sabe, né? Quando perguntado ali sobre o futuro brilhante, né, que o aguarda na faculdade. Para o Jamie, esse futuro não tem nada de brilhante e tudo de assustador. O investigador, ele menciona os problemas de disciplina que o Jamie vem tendo desde o ano passado, e o Jamie não sabe de quais problemas ali os professores estavam se referindo. Na parte também em que pergunta sobre envolvimentos sexuais, o Jamie não entende. E eu entendi que, na verdade, assim, ele ficou desconfortável e ele ficou na defensiva. Então, aí depois eles mostram fotos, né, de uma mulher que ele compartilhou ali nas redes sociais e perguntam se ele sabe o nome dela, ele diz que não sabe, só gostava das fotos, e são fotos, né, bem específicas, que são fotos mais sensuais, e em uma das fotos tem comentários
do Jamie com insinuações que são bastante agressivas. Guardem isso. E o Bascombe pergunta se foi ele quem os escreveu, se é o que ele acha das mulheres. E aqui, eu sei que eu tô sendo bem descritiva, mas isso tudo que eu tô trazendo aqui tem um porquê e vocês vão entender melhor quando eu for falar sobre o tipo de transtorno que eu acredito que o James pode ter ou não. Eu não sei, eu estou palpitando aqui. É importante que vocês entendam que isso é uma resenha. Eu não estou fazendo um laudo psicológico. Eu quero que vocês percebam que as coisas não acontecem do nada, no vácuo. As pessoas não acordam quebradas. São as sutilezas que quando as juntamos e vemos aí um contexto e vamos entendendo as construções, né, a partir de pequenos recortes. Então, eu estou contextualizando antes de chegarmos diretamente ao meu palpite de transtorno para o Jamie. Outro fato que chama bastante atenção é que o pai não está entendendo aonde o investigador está querendo chegar com aquelas perguntas, ou que ele está querendo insinuar, né? E aí, o que essa cena sutil ela quer dizer? Só toda a mensagem principal da série. Os pais do Jamie não têm a menor ideia do que o filho dele está fazendo na internet. E o Bascombe segue perguntando se ele gosta de mulheres. E o Jamie responde que sim. Pergunta se ele tem namorada, ele diz que não. E ele pergunta se ele tivesse uma namorada, se ele gostaria que se parecesse com as garotas da foto. E ele responde que não, porque elas são muito mais velhas. Detalhe, só é permitido abrir conta em redes sociais se você for maior de 18 anos. Só que as pessoas mentem a idade, né? E isso, gente, significa o quê? A mensagem principal da série. O Jamie tem dois amigos, que é o Tommy e o Ryan. Quando o investigador ele pergunta o que eles gostam de fazer juntos, o Jamie simplesmente diz, eu não sei. Ou talvez ele não queira só dizer mesmo, né? Então já dá para perceber aí que eles são muito amigos e ele não quer revelar para nenhum adulto o que eles dizem, porque eles gostam de coisas para fazer juntos que talvez não sejam coisas legais. No sentido de, talvez ético, não sei. Sendo que se ele responder essas perguntas, pode o ajudar bastante, porque é a partir dessas respostas que os investigadores vão traçar um perfil dele, né? Se as respostas do James são sempre evasivas, o que são mesmo, o que a gente conclui, né? Que o que esses amigos fazem e falam não são lá muito legais. A Kate Leonard é o nome da vítima. Ela e Jamie não estudam na mesma classe, mas fizeram algumas matérias juntos. A investigadora diz que ela fez alguns comentários nas fotos dele, embora o Jamie não saiba dizer se eles são amigos. E quando a investigadora pergunta se as outras pessoas diriam, né, que eles eram, no caso, amigos, ele muda de assunto. Mudar de assunto é uma estratégia de evasão, de fuga. E aí, né, ele mudou de assunto fazendo uma pergunta. Então, ele devolve a pergunta com outra pergunta, ele fala, abre aspas, foi ela a garota que morreu? Fecha aspas. Agora vejamos pela perspectiva do pai. Quando o investigador pergunta se ele sente atração pela Kate, o pai o interrompe e diz, abre aspas, mas ele só tem 13 anos, fecha aspas. O pai provavelmente nunca teve uma conversa sobre sexualidade com o filho, porque ele supõe que o filho ainda é uma criança e não pensa sobre sexo. Novamente, essa é a principal mensagem da série. A de que os pais não estão atentos aos filhos. Embora ninguém na família do Jamie reconheça, eles eram todos estranhos que viviam na mesma casa, estranhos uns aos outros. Eu fiquei me perguntando
como era essa dinâmica familiar, em que não estavam prestando ali atenção aos filhos. Eles estavam tão ocupados com o quê? E aí, né, sobre a dinâmica familiar, vamos ter acesso no episódio 4. A Kate levou 7 facadas. Isso significa que esse crime foi movido por uma emoção poderosa, a raiva. Mas raiva do quê? Segundo o Jamie, eles não eram amigos. Já vamos chegar lá, inclusive, sobre essa questão da agressividade e da raiva. Guarda aí. Mas percebam que, embora o primeiro episódio ele já responda à pergunta de se ele a matou ou não, restam muitas outras perguntas que ficam no ar. E os demais episódios vão tentar respondê-las ou, ao menos, dar respostas parciais. Vamos agora ao segundo episódio. E se eu pudesse resumir em uma frase esse episódio, seria que bagunça! Que bagunça desorganizada. Eu sei. O pleonasmo foi... Eu precisei desse pleonasmo. A partir da análise desse segundo episódio, eu já quero deixar claro que o mais importante nessa série não é discutir o homicídio em si. Isso não é o foco. Né? O foco é pensar na mensagem central que vai ficar para todos nós e que ela é muito importante. Então esse episódio ele começa com um diálogo entre o Tommy e o Ryan, que são os dois amigos do Jamie. E eles têm certeza, sem sombra de dúvidas, que o Jamie fez o que fez. Mas como eles têm tanta certeza se eles não tiveram acesso às filmagens? Será que eles compartilham do mesmo pensamento que ele? Será que as conversas que eles tinham entre si e que o Jamie não quis dizer no interrogatório já davam mostras de que eles poderiam prever o comportamento ali uns dos outros dentro daquele grupinho que eles tinham? O Ryan diz que na casa deles os pais não quiseram falar sobre o assunto. Ou seja, os pais não têm a menor ideia de que no lugar do Jamie poderia ter sido o Ryan. Se eles conversassem mais com o filho, eles teriam essa noção. Ou, na melhor das hipóteses, os filhos não teriam se identificado com as ideias incels. Na escola, podemos ver claramente que está todo mundo tirando o corpo fora. Tem um diálogo em que um professor diz que vários pais lhe perguntaram, né, abre aspas, a escola é segura? Fecha aspas. E esse professor está conversando com uma outra professora e ele diz, né, que respondeu para essa professora, né, abre aspas, o incidente nem aconteceu na escola. Fecha aspas. Não adianta mesmo ter detectores de metal na escola se falta o básico. Se falta diálogo, se falta olhar atento para os filhos, para os alunos. Se essas coisas não estão acontecendo, o que as está substituindo? Para mim, essa é a principal pergunta que fica. Quais demandas em casa estão substituindo o cuidado, a atenção, os afetos para esses adolescentes? E eu poderia citar 1000 outras passagens, 1000 outras cenas, diálogos aqui no segundo episódio que ilustram a falta de respeito que os adolescentes têm frente à autoridade fraca dos professores. Mas esse vídeo ficaria enorme, então... em resumo, os professores e os pais têm uma autoridade tão frágil que os adolescentes perdem a referência de respeito e se tornam violentos uns com os outros porque eles não têm um ambiente que os faça refletir sobre escolhas diferentes que não descambem para o apelo às emoções básicas. Ou, em um resumo assim mais chulo, não descambem para o primitivismo. A Jade, que é amiga da Kate, em um diálogo com os investigadores, dá para perceber claramente ali a inversão de papéis, né? De figuras que estão ali de autoridade, de quem está no controle. E ela deu a entender que a Kate odiava o Jamie. Foi o que eu disse, né? Foram 7 facadas. Essa intensidade de violência não é à toa.
E aí o investigador, ele foi falar com um professor de história. Lembram-se que era a matéria favorita do Jamie? Então, o investigador pergunta se esse professor percebeu algum sinal de infelicidade. E esse professor de história, na sua resposta, o subtexto grita: não é problema meu. Mas em palavras audíveis, ele covardemente disse, abre aspas, eu sou só um professor. Ele não é meu paciente. Fecha aspas. Alguém se importa genuinamente com esses adolescentes? Para mim, pareceu que não. E o professor de história complementa, né? Ele diz, abre aspas, eu não tenho como saber. Essas crianças são terríveis. O que eu posso fazer? Fecha aspas. O subtexto dessa resposta, entre a resposta ali, fica algo mais ou menos assim. Eu sinto desalento, desesperança, não há nada que ninguém possa fazer, essas crianças já estão condenadas. Esse é o subtexto que a escola, os professores e a família gritam sem dizer uma só palavra. Eles tratam seus filhos, seus alunos, como se não houvesse esperança ou salvação para eles. O psicólogo Erik Erikson desenvolveu a teoria do desenvolvimento psicossocial do ego, que abarca todas as fases da vida. Vou me ater na parte da adolescência, vou deixar o link do PDF aqui abaixo para quem se interessar. No artigo tem as demais fases também. Para o Erikson, a adolescência abarca, né, dos 12 até os 18 anos, e ele denomina duas características que são cruciais nessa fase para se desenvolver, né, que é a identidade. Caso a identidade não se desenvolva, virá a confusão de identidade. Ou seja, nessa fase, ou o adolescente consolida a identidade, ou se a passagem por essa fase não for bem sucedida, acontece a confusão de identidade. Aqui nessa série, é exatamente o que está acontecendo, né? Os adolescentes estão vivendo uma tremenda confusão de identidade. A adolescência é uma fase confusa, porque nesse momento da vida, eles não são crianças, mas também não são adultos. Para o Erikson, o desenvolvimento do ego, ele se dá na interação com os outros e a partir das experiências, né? Então, aí, esses adolescentes, nessas interações, eles vão experienciando papéis. A qualidade e a dinâmica nessas relações são cruciais para que se construa a identidade. O Erikson define a identidade como princípio organizador fundamental que se desenvolve constantemente ao longo da vida. A insegurança é uma característica marcante nessa fase. Eu vou ilustrar com uma cena bem marcante para vocês entenderem melhor, que é quando o investigador, o Bascombe, ele vai conversar com o Ryan, que é um dos amigos do Jamie. E nessa conversa, há uma inversão de papéis, o que é bem comum, nas interações com os adolescentes, né? Mas tá. Então, quem deveria conduzir a conversa é o investigador, mas quem a conduz é um garoto de 13 anos. O Ryan, ele muda o foco da conversa e o foco é muito específico, então isso é muito importante, né? Não é qualquer foco. E o foco, ele tem a ver com autoestima e pertencimento a um grupo. E aí ele quer saber se o inspetor era popular na época em que ele era adolescente. Porque para o Ryan, ser popular é uma métrica de sucesso. E aí o inspetor responde que sim, que ele era popular. Daí o Ryan desvia novamente o foco da conversa e pergunta se ele era popular com as garotas. Bem mais específico, né? Novamente, quando perguntado sobre ali o que ele e o James conversavam, as respostas eram sempre evasivas, de conteúdo genérico, e aí, logo em seguida, o Ryan sai abruptamente e deixa o Bascombe falando sozinho. Quem lembra desse diálogo, vocês já sacaram quem estava controlando a conversa, né?
O inspetor é que não era. E não só. Os adultos não controlavam nada. Os adolescentes que vemos nessa série ainda não terminaram de passar pela fase da adolescência. Então, pode ser que muitos ali consigam sim lapidar sua identidade ao longo do processo, mas uma coisa é certa, não serão todos. Agora, eu vou falar sobre características da confusão de identidade, que é não saber quem se é, não saber definir o que gosta, em consequência, não consegue se encaixar e pertencer a nenhum grupo, ou quando tenta se encaixar, não sente conexão com esse grupo, uma conexão genuína. Afinal, se você não sabe o que gosta, não tem bússola. Em consequência, pessoas que não conseguem desenvolver sua identidade, trabalham ali, pode ser em variados empregos, vivem constantemente mudando de cursos, se envolvem em vários tipos de relacionamentos, os quais são muito instáveis e têm muita dificuldade em encontrar motivações em qualquer área da vida. Uma sólida identidade, ela promove em nós compromissos com o que se propõe a fazer, com o que você vai se propor a fazer. Você desenvolve mais autoconfiança, independência e controle para explorar os diversos caminhos em busca do objetivo que você vai traçar. E, portanto, relacionamentos mais saudáveis e genuínos. Vão percebendo como uma coisa é consequência da outra? Para que eu seja bem-sucedido na questão principal da próxima fase, eu tenho que ter tido uma passagem muito bem-sucedida pelo problema da fase anterior. Porque cada fase na vida, o Erikson vai falar que você tem que desenvolver uma potencialidade, que ela é pertinente àquela fase. Se você desenvolve, as consequências de você conseguir passar bem pelas demais é natural, é fluido. E esse recorte que eu trouxe da teoria do Erikson tem a ver com o tema que eu vou falar daqui a pouco, que é a comunidade incel. Um outro exemplo de que ninguém está ouvindo ou prestando atenção nesses adolescentes é quando a professora fala que a Jade, ela é a melhor amiga da Kate, né? A garota que morreu. Essa professora fala que ela não deveria ter batido no Ryan, porque ele não tem nada a ver com a morte da Kate, e a Jade claramente começa a revirar os olhos. Eu fiquei me perguntando, né? Por que ninguém pergunta o porquê que ela bateu nele, né? O porquê que ela acha que o Ryan tem algo a ver com a morte da Kate. Esses estudantes, eles estão falando através das suas atitudes porque ninguém os ouve. E se ninguém os ouve, então eles precisam de outro recurso para se comunicarem. Ou seja, através das atitudes. O que Freud chamou de acting out, que é quando uma emoção não expressa em palavras, ela acaba tendo vazão por meio de comportamentos. A Jade diz que a Kate era a única que a aceitava exatamente como ela é, e eu fico me perguntando se é isso que esses alunos, esses adolescentes buscam dos pais. E como não encontraram esse eco de aceitação, eles podem até se personificar em atitudes anti-heróis, né? Pensando aqui no que o Jamie fez. Para ver se assim eles conseguem a atenção desses pais. Para mim, essa é uma das facetas, né, do que representa a morte dessa garota. Uma tentativa de chamar a atenção dos pais. Embora os meios eles sejam desastrosos, claro. Mas como que você espera uma atitude assertiva de alguém que não tem referência do que é ser aceito, do que é ser responsável, quando claramente está todo mundo saindo pela tangente e jogando a responsabilidade sobre esses adolescentes em tudo e em todos, com exceção deles mesmos. E aí, a Jade termina dizendo, né, ela fala, abre aspas, agora eu não sei o que fazer porque eu não tenho mais ninguém, fecha aspas.
E a professora continua não ouvindo, né? Porque a professora responde, abre aspas, é claro que você tem, fecha aspas. Ao invés de perguntar, né? Mas por que você acha que você não tem ninguém? Isso seria o melhor conforto que alguém pode nos oferecer. Porque quando você pergunta, você no subtexto demonstra interesse. Quando você só tenta consolar, que é o caso dessa professora, no subtexto, sabe o que você está dizendo? Que você só quer que a pessoa calhe a boca e saia da sua frente. O Adam é o filho do investigador Bascombe e ele chama o pai para falar sobre algumas mensagens que Kate tinha escrito em um grupo no Instagram e diz que o Jamie era um incel, né, que significa celibatário involuntário. O inspetor, ele não conseguiu entender como uma criança de 13 anos consegue fazer essa escolha, né? E ao que parece aí, né, desse bullying, o conteúdo era que Kate basicamente estava dizendo, sem dizer em palavras, mas usando códigos através de emojis, que o Jamie iria ser virgem para sempre. E aí as pessoas que colocaram corações, porque cada coração significa, tem um significado diferente, essas pessoas estavam concordando com ela. E o inspetor Bascombe, ainda confuso com todas aquelas informações, ele diz, abre aspas, eu não posso te mostrar as imagens das câmeras de segurança, fecha aspas. E o Adam responde, abre aspas, todos nós sabemos o que ele fez, pai. Eu só estou te contando porque é constrangedor ver você pagando um mico, fecha aspas. Agora eu vou falar para vocês sobre a minha pesquisa, né, sobre o que eu entendi desses membros dessas comunidades incel. Eu peguei informações de uma reportagem da BBC News. Eles fizeram essa reportagem com vários jovens que se denominaram incels. A reportagem fala sobre casos de assassinatos que ocorreram nos Estados Unidos e no Canadá ligados a essa comunidade. Em Toronto, onde aconteceu um desses assassinatos, o homem responsável postou em uma das suas redes sociais, abre aspas, a rebelião incel já começou, fecha aspas. Segundo essa reportagem, os temas de raiva e frustração em relação às mulheres são muito comuns nos fóruns incels. E há também entre os grupos apoio e incentivo para que membros que tenham ideação suicida, eles concretizem o ato. É muito complicado alguém se identificar, buscar apoio, buscar pertencimento em um grupo que se alimenta de tudo que é nocivo. Eu vou deixar o vídeo completo aqui abaixo para não me estender muito nesse tópico e também porque eu acho importante que cada um forme a sua opinião. Né? Se essa série trouxe esse tópico, eu acho importante que vocês conheçam um pouco mais sobre esse submundo, ideologia, não sei. Fiquei chocada, pensei como as pessoas conseguem ser criativas para o bem e para o mal, né? Tem um outro diálogo em que a Sargento Frank, ela fala que a escola dela também era um inferno. E o Bascombe pergunta como ela sobreviveu. E ela diz que foi graças a uma professora que a acolheu, né, uma professora de arte. E a Sargento Frank diz que gostava muito de pintar e que tudo o que uma criança precisa é de uma figura que lhes inspire autoconfiança. E o Bascombe, né, ele acaba nessa conversa falando também que a conversa que ele acabou de ter com Adam, o filho, foi a mais longa que tiveram até ali. Bom, se vocês não ficaram chocados com isso, eu não sei, vocês estavam prestando atenção. Em relação a essa policial, dá para ver o tempo todo, pela linguagem corporal dela, que ela tá de saco cheio. Ela tá impaciente, ela tá irritada, ela parece não ver sentido no trabalho, ou não gosta do trabalho, ou talvez esteja passando por um burnout. Talvez o que a Sargento Frank queria mesmo era continuar fazendo arte. Mas por algum motivo que a série não aborda, ela tá na polícia.
e é bem evidente o quanto ela não tá nada feliz fazendo o que ela tá fazendo lá, né? Eu sei que em alguns momentos desse vídeo parecia que eu estava fazendo uma transcrição dos diálogos, mas isso foi algo que eu fiz deliberadamente para construir um contexto, para falarmos sobre as emoções do Jamie, tá? Mais especificamente a raiva. Jamie, if you do not sit... Look, I don't fucking want to sit down! You do not tell me when to sit down! E a raiva aparece de modo latente e de modo evidente em vários diálogos ali do primeiro episódio. A agressividade é um traço que ele não consegue lidar de maneira assertiva. Nesse terceiro episódio, que é um episódio inteiro dedicado a uma psicoterapia, e aí com essa psicóloga, a raiva aparece de diversas formas. Então eu vou ilustrar aqui para vocês rapidamente. A agressividade aparece quando ele imita a voz da avó, como se ele estivesse debochando dessa avó, mas não só dessa avó, tá? Ele estava debochando da psicóloga também. Quando ele é irônico, várias vezes com a psicóloga e dá umas alfinetadas, né? Quando ela chama de vovozinha, ele está o tempo todo tentando controlar a sessão, irritar essa psicóloga. Então, portanto, ele tenta controlar todo o rumo da conversa, como quando ele vai dizendo, ele fala, abre aspas, posso ver o seu relatório, né? Posso ver o que você escreveu sobre mim, fecha aspas. Então, muito do que ela perguntava a ele devolvia com outra pergunta para fins de controle, o que revela uma sensação de que ele estava ali impotente, ou também quando ele responde perguntas com respostas totalmente evasivas, né, como se o Jamie se sentisse um animal acuado e estivesse encarnando aquela frase que diz, abre aspas, a melhor defesa é o ataque. É isso. E aqui, vamos lá, o meu palpite de transtorno, vou compartilhar com vocês, que é o transtorno explosivo e intermitente. Nesse terceiro episódio, é marcante o quanto o Jamie ele tem dificuldade, né, de lidar com o sentimento básico que todos nós compartilhamos, que é a raiva. É completamente natural sentir raiva. A diferença é em como lidamos com ela. E a linha tênue para se definir o que é normal do que é patológico está na intensidade com que se mostra, com que se revela perante uma situação e também no prejuízo que alguém tem ou que infere nos outros ao redor. Esse transtorno é abreviado, chamado de TEI, né? Que é a abreviação para transtorno explosivo intermitente. Ele é caracterizado quando alguém tem reações violentas desproporcionais para uma situação. É importante frisar que na série a psicóloga não nos conta nenhum tipo de diagnóstico. Essa interpretação é minha. E aí eu achei muito importante a série não definir nada, não rotular nada, porque o que vemos ali no desenrolar da série tem grandes impactos na vida das pessoas. Impactos esses que talvez sejam imensuráveis, porque talvez ou provavelmente, seja muito difícil conduzir um estudo para entender o quanto um roteiro de uma série de uma plataforma de streaming tão grande quanto a Netflix, ele pode influenciar nas nossas decisões e comportamentos. Eu digo isso porque, mesmo que você pense em um grupo, que ele está em uma caixinha, porque ele compartilha de um mesmo transtorno, os desfechos serão inúmeros, muitos, simplesmente porque somos subjetivos. Um transtorno não define comportamentos, não traça um destino. Um transtorno, ele prevê padrões de comportamentos. No campo das emoções, 2 mais 2 vai dar um resultado muito diferente para cada pessoa. Então, eu pensei nesse transtorno não para fins de rótulo do protagonista, mas para fins didáticos e para trazer para vocês mais conhecimento sobre temas que estão dentro da bolha dos psicólogos e psiquiatras, tá? Então, o Jamie, ele me fez pensar nesse transtorno, né?
os comportamentos dele, tanto o latente quanto o manifesto, me remeteu a esse transtorno. E segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais do DSM-5, para cada 3 homens, há uma mulher com o TEI. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, esse transtorno atinge 3,1% da população no Brasil. Imagina o quanto a pessoa com esse transtorno tem uma vida social afetada, prejudicada, limitada, né? Características desse transtorno, vou falar para vocês, são pessoas impulsivas, reativas, instáveis emocionalmente, têm pouca tolerância à frustração e podem frequentemente desenvolver ciúmes delirantes. Outra característica desse transtorno é que após passado o momento ali de calor da emoção, da explosão, a pessoa sente muita culpa. Dá para perceber essa culpa no Jamie quando a psicóloga sai da sala, né? Após o primeiro momento ali de explosão forte de raiva dele, que foi desproporcional. Enquanto ela tá saindo, ele pede um chocolate, né? Haja vista que ele derrubou dele. E quando ela volta, ela não traz o chocolate. Eu acredito fortemente que ela fez de propósito, foi uma estratégia proposital, para ver qual seria a reação do Jamie. Daí ela entra, em seguida se senta e ela fala, esqueci o chocolate, eu vou lá buscar. E aí o Jamie responde, né? Ele fala, abre aspas, não precisa pegar, tudo bem, eu mereci. Fecha aspas. Essa resposta dele é um reflexo assim da culpa. Ele fala, eu mereci não ter o chocolate mesmo, tudo bem. Que ele sentiu por ter tido uma reação intensa em um contexto que não precisava de tanto. Então, sim, eles têm consciência, mas eles não conseguem controlar. Ao menos não sem uma ajuda, sem um auxílio, sem um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Depois disso, temos outras cenas em que, novamente, ele fica mais agressivo. E, ao final, quando a psicóloga fala que a última sessão dele e chama ali um policial para pegá-lo, o Jamie chora e faz uma última pergunta. Ele fala, abre aspas, você gosta de mim? Do you like me? Fecha aspas. E dá para perceber que dentro de toda aquela camada, aquela casca de agressividade, tem uma pessoa frágil, impotente e assustado, que tenta compensar e mascarar as fraquezas de uma forma que machuca quem não tem nada a ver com o que o fez se tornar tão quebrado. Último episódio. Nesse episódio, que é o 4º, vamos acompanhar a dinâmica da família para tentar responder as últimas perguntas que ficaram, né? Como as coisas chegaram naquele ponto. Os pais também não encontram essas respostas, muito menos nós. O que dá para ver é que a culpa os corrói. Eles tentam dar nomes aos culpados, mas não conseguem. E ambos usam argumentos para dizer que deram o seu melhor. Eu vou trazer um livro para vocês, que é de uma pesquisadora chamada, gente, eu não sei falar, não sei se é Brené Brown ou Brené Brown, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. A Brown, ela estuda culpa, vergonha e vulnerabilidade há mais de 12 anos. Eu vou trazer um trecho no qual ela diferencia o que é culpa e o que é vergonha. Eu acho importante trazer essa definição, porque muitas vezes eu vejo as pessoas usando os dois como sinônimos, ou confundindo, ou às vezes fazendo alguma interpretação que não cabe no contexto. Então eu achei muito didático quando ela fala mais ou menos o seguinte: você vai lá e fez alguma coisa. E a impressão dentro de você conversando consigo mesmo, você pensa, nossa, mas eu acho que eu não sou uma boa pessoa por ter feito X coisa. Eu acho que eu mereço uma punição por ter feito X coisa. Quando você começa a ter esses tipos de pensamento mais masoquistas, isto é vergonha.
Culpa é quando você vai ter a mesma situação, você fez a mesma X coisa e você pensa, nossa, mas eu deveria ter feito melhor, deveria ter feito diferente, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse reparado em tal coisa que eu deixei passar, isso é culpa. Entendem? Que assim, a situação é a mesma, mas a dinâmica de pensamento, ela muda. Então, eu senti nesse último episódio que os pais se sentem imensamente culpados e eles precisam, né, de um apoio psicológico, porque culpa corrói e corrói aos pouquinhos. Vamos morrendo um pouquinho todo dia e quem tá de fora às vezes consegue perceber melhor os efeitos da culpa. É realmente muito triste. É isso, espero que eu tenha acrescentado um pouco mais ao olhar de vocês, era essa a intenção. Podem acrescentar o meu também, comentando aí embaixo o que vocês acharam, ou se vocês tiveram alguma percepção diferente da que eu trouxe também, não há problema algum. Esses vídeos do canal são sempre uma dialética, jamais uma retórica.